Olá pessoal, bem-vindos a mais um L2BS Doc. Então roda a vinheta. Vamos! Aqui é o Zack, pé na tábua! Aqui é o Billy, sistemas ligados! Aqui é Trine arrasando! Solzinho maneiro! Nesse mesmo ano, 73, ainda foi criado o Kamen Rider V3, que eu já citei antes, certo? Que aí é o caso. De 71 para 73 tem uma brechinha. Essa brechinha seria preenchida pelo Baron ou pelo Ninja Arashi, mas não foi, né? Então a gente deixa isso para uma outra discussão. E ainda em 73 foi criado Inazumi, certo? Em 74, sua continuação, Inazumi Flash. Também potenciais Kamen Riders. Só que eles não se tornaram, porque nessa época, em 74, foi criado o Kamen Rider X. Então, eles foram criados com o perfil. Você olha para os dois, para o Inazumi, pode olhar na internet. Inazumi e o Inazumi Flash, você vai ver o Kamen Rider todinho nele. Ele foi feito para ser um Kamen Rider, mas no fim não se tornou, né? Eles criaram o Kamen Rider X na época, e esse sim que se tornou o Kamen Rider. E ainda nesse mesmo ano foi criado o Amazon, tá? Uma homenagem a gente. Tá? Foi criado para homenagear os brazucas, os brasileiros. Né? Foi feito para a gente. Só que, na verdade, não é bem uma homenagem aos brasileiros. Nós, todos. Não. É uma homenagem aos japoneses que viviam no Brasil. Porque esse conteúdo era para estrangeiros. Tá? Ainda. E nesse caso aqui do Kamen Rider Amazon, foi específico para o público brasileiro. Tá? Mas que fosse japonês. Era um japonês que vivia na floresta amazônica. Tá? E é uma série bem legal. Eu tive a oportunidade de assistir uns pedacinhos, gostei. E dessa versão nova do Amazon, é 10. Eu ainda não assisti todo, assisti só um episódio. Mas só o primeiro episódio já me encantou, eu vou assistir o resto. Em breve. Quem sabe eu falo dele também, né? Faço um exclusivo. Em 75, foi criado o Simboro Condorman. É um nome bem grande, né? É Seijin no Simboro Condorman. Mais conhecido só como Condorman. Certo? Ele lembra um pouco o primeiro herói lá atrás, o Jack Kamen. Tá? Ele lembra um pouco. A diferença é que ele tem uma capa vermelha. Só isso. Ele tem o meu perfil. E nesse mesmo ano também foi criado um Kamen Rider Strong, que seria nesse caso o quinto Kamen Rider, tá? Nas contas. E foi criado o Go Ranger, né? O primeiro Sentai da Toei, né? Com seus 5 heróis coloridos, maravilhosos, que futuramente daria os Power Rangers, né? No futuro. Certo? E o perfil dele ainda, para você ter uma ideia, como é influenciado pelos Kamen Riders, todo o universo é influenciado, né, da Toei. O Ranger Vermelho dessa franquia parece um Kamen Rider, tá? Não tem como a pessoa negar que parece, é o perfil de um Kamen Rider, tá? E ainda nesse ano também foi criado o Akimaizer. Akumaizer, que era uma outra tentativa também desse universo tipo do Metalder. Mistura do Metalder com o que era o Sentai, do que era o Kamen Rider. Eles pegaram e fizeram uma mesclagem e criaram esse negócio. Tá? Akumaizer. Agora saiu. E ainda tinha 3 no número na frente. Akumaizer 3. Vai dizer que tem 3 membros. Tá? É uma outra tentativa de franquia que não deu certo. Porque o que aconteceu? O Kamen Rider estava consolidado. E eles criaram essa outra série, que fez um sucesso enorme, que é o Go Ranger.
Então eles falaram assim, não vamos criar ainda uma franquia, mas vamos criando algumas coisas, vamos fazendo uns testes e vamos ver o que o povo gosta. Aí criaram esse outro que eu citei depois, né? Aí criaram também o Kyojin, certo? Que também tem um perfil do metal, né? Certo? Criaram o KG-Star, saiu. Que é um formato, uma mistura do National Kid com a Suzuki. Suki. Suki. Retornando. Suki. A Suki e o National Kid. É a mistura dos dois. Mas não frutificou. Fazer o quê? Eu até me perdi aqui, gente. Sim, e o Ninja Captor, que era para ser um Sentai, também feito. Só que esses três últimos que eu citei, o Kyojin, o KG-Star e o Ninja Captor, foram feitos em 76. Certo? Então essas séries aqui tinham um perfil bem específico, tá? Eram tudo testes para ver se ia dar certo. Esse Ninja Captor tinha o mesmo perfil do Go Ranger, até uma equipe maior. Eles eram em 7, mas eles não foram incluídos no hall, tá? Podem ser incluídos no futuro, mas aí tem um momento a Toei não incluiu, certo? Seguindo aquele qual é o nome do negócio? Akumai Z3, seguindo aquele perfil ridículo, foi criado em 76 ainda os Bibium, que também são 3 guerreiros muito do feio, tá? Foi criado o Kaiketsu Zumbat. Saiu? Kaiketsu Zumbat. Tá parecendo um negócio até de ritual de magia negra. Mas ele, na verdade, ele tem o perfil do Ranger Vermelho, tá? Ele parece muito o Ranger Vermelho, mas é que tipo o Ranger Vermelho solitário, tipo o Akared. Agora que eu me toquei. Será? Kaiketsu Zumbat. Talvez. Akared. Quem não sabe o que é Akared, pesquise e descobrais. Essa parte eu não vou dizer aqui não, vocês têm que saber. Akared. Tem sentido. Ele parece realmente o Akared. Mas isso aí eu não vou entrar nesse mérito, tá? Também foi criado o Tetsujin 1-7. É tipo um robô gigante, certo? É o segundo da Toei, robô gigante. E o interessante do robô gigante, que eu até vou parar nesse tópico, quando foi criado o Go Ranger, não havia robô gigante, havia um veículo gigante. Um veículo, não um robô. E isso se estendeu até a série seguinte, que é o Jack, certo? Que é a do Jack. Por quê? Essas duas séries permaneceram com a ideia do veículo gigante. E o robô gigante permanecia em uma outra série, separada. Isso mudou graças a Spider-Man. Aí é onde entra aquela parceria que eu falei lá atrás. Essa parceria surgiu lá atrás. Só que, assim, parcerias distantes, não de influência no conteúdo. Essas parcerias não influenciaram diretamente no conteúdo. Só um pouquinho. Nesse, influenciou totalmente. Pegaram um personagem da Marvel e criaram ele dentro do universo do Tokusatsu, né? Isso já havia acontecido lá atrás, também devido a essas parcerias, com o King Kong versus Godzilla, né? Na outra empresa. Então a Saban queria fazer algo, ou a Toei queria fazer algo similar, né? E fez. Fez exatamente com Spider-Man, droga. E para ele criaram um robô. É isso mesmo que vocês ouviram, criaram um robô.
Meu Deus, aquela obra-prima. Ao dizer o contrário, ficou muito estranho, muito estranho. Bom, mas isso aí não vou entrar no mérito da questão, tá bom? Mas graças a ele, os Sentais que seguiram, né, que vieram logo em seguida, passaram a ter os seus robôs, tá? E isso aconteceu em 78, tá? O Spider-Man. Logo depois do Jack, que foi em 77, o Spider-Man foi em 78. Ainda em 78, certo? Foi criado um filme que é Karamei-Meishin. É tipo Piratas Espaciais, ou Desbravadores, tá? Era um filme também para testar um outro formato. E fazia muito tempo que a Toei, até então, o último filme que ela fez... Deixa eu ver se eu acho aqui. O último filme que ela fez foi em 59. Então, de 59 até 78 foi muito tempo. Foram quase 20 anos sem fazer um filme. Quase 20 anos. 19 anos sem fazer um filme. Esse é o primeiro e é tipo Piratas. E ele realmente, um pouco mais à frente, né, é homenageado dentro do formato Super Sentai. Mas lá na frente. Certo? Inclusive é feito animações desse filme ainda, em desenho. Tá? Para não morrer, né? Mas é interessante. O formato do filme é interessante. O Battler 5J. O Battler 5J é o terceiro, certo? Do gênero Sentai. O primeiro Super Sentai com robô, certo? Um robô gigante, incluído. Que até então não tinha, como eu havia dito. E a volta, nesse mesmo ano de 79, do Kamen Rider, só que agora com o nome Skyrider, né? Com o nome de Skyrider. Então é a volta do Kamen Rider, certo? 79. E também passou um tempo sem ter Riders, já que eles estavam testando outros conteúdos, tá? Em 80, entra o Digimon, certo? E entra também o Kamen Rider Super 1. Então passou a ter duas franquias. Vocês já estão notando, né? Tem duas franquias, estão começando a produzir duas franquias. Em 81 veio o Sulvulcan. Aí o que aconteceu em 91? Crise na Toei. Havia acabado a parceria com a Marvel, certo? Ela passou a produzir por conta própria os seus conteúdos. E houve uma crise interna por falta de recursos. O que eles fizeram? O Sulvulcan foi reduzido o número de guerreiros, não fizeram Kamen Rider naquele ano e nem outra produção, só o Sulvulcan. E pedindo a Deus para dar certo. E deu. Os vilões pareciam um pouco, para quem nunca assistiu, pesquise só o trailer, tá? Porque é um filme um pouquinho pesado. O Hellraiser, eles pegaram o vilão de Hellraiser, certo? E transportaram para o Sulvulcan, tá? É o mesmo vilão, é o mesmo grupo de vilões. E o Sulvulcan está lutando contra Hellraiser. Isso é incrível. Eu assisti porque eu soube disso, porque eu gosto do Hellraiser. Aí eu falei, caramba, eles disseram que tem Hellraiser dentro do Super Sentai, eu tenho que assistir. Aí eu fui assistir, realmente tem. E ele realmente está lá. E existe algumas algumas referências depois acontecem lá em Die Rangers, tá? É Die Rangers. Gente, eu confundi, Jesus, eu acho que eu confundi. Não, é isso mesmo. Eles botaram vilões assim um pouco mais pobres em Sulvulcan e em Die Rangers lá na frente fizeram a mesma coisa, o mesmo vilão, tá? Fizeram uma mudança de algumas coisinhas, mas é quase os mesmos vilões, tá? Do universo lá também. Então quem for assistir o filme vai entender, certo? A do traje civil ficou em Die Ranger e o traje de monstro ficou em Sulvulcan, tá? Mas é o mesmo Hellraiser,
tá? Mesmo universo do Hellraiser, dos filmes, certo? Google 5. Esse aqui é interessante. É o quinto, certo? Levado pela Toei, certo? Como assim é o quinto, né? A ser trazido pela Toei para o Brasil, né? Porque outras séries chegaram antes, tá? Então ele é o quinto a chegar, uma ordem cronológica, certo? Apesar que ele aqui, ele é o, de certa forma seria o primeiro, né? Ele é de 82, mas demorou para chegar aqui, tá? Outras séries chegaram na frente. E junto com ele também chegou o Gavan, tá? Que é o primeiro do gênero Metal Hero. Lá é o terceira franquia. Então estava sendo inserido o Metal Hero. Aí nesse ano eles só produziram um Sentai e um Metal Hero, tá? E eles dois juntos só vieram para o Brasil na quinta leva. Não foi na primeira, na segunda, na terceira, foi na quinta leva. Tá? Que é muito estranho, por sinal. Mas tudo bem. Aí em 83 foi criado os Dynaman e o Charivan, certo? Que é bem legal também. Recomendo assistir, certo? Em 84 foi criado o Machine, que é uma lembrança vaga lá atrás do National Kid, de novo, aquele mesmo perfil do National Kid, porém ainda também usando o nome dos Kamen, também engraçado, só que ele usa como capa uma cortina de banheiro, isso não tem como negar. Certo? E é uma mistura, como eu já havia dito, um pouco do Kamen Rider e do Metal Hero, que a roupa dele é um pouco mais metalizada, tá? Diferente no caso do National Kid. O Bioman, certo? Foi o período de evolução, né? O grande boom aconteceu através de Bioman, não de Jaspion. Eu falo a nível mundial. Porque Bioman foi que, de certa forma, chegou e popularizou o formato, tá? Porque desde National Kid, olha a distância. National Kid é de 1960, tá? Todas as séries que eu citei na sequência só passavam apenas exclusivamente no Japão e em países orientais que assim fizeram algum acordo receberam, né? Fora essas que eu citei aqui, como o Google 5, o Gavan, que chegaram na quinta leva, as demais ou chegaram nessas levas ou não vieram para o Brasil e nem para outros países do mundo. Então Bioman foi aquela série que chegou abrindo a porta. Ah, mas aí tem o Ultraman. O Ultraman veio naquela leva, lembra que eu falei lá atrás, junto com o National Kid? É a leva de, digamos assim, tentar comercializar com o Oriente. Né? Tentar novamente comercializar com o Oriente, pós-guerra. Então aí onde entra o Ultraman, o National Kid, de outros personagens. Quando acabou esse período, certo? Que foi o período da Guerra Fria, que aí veio o período já um pouco mais tranquilo, pós-Guerra Fria, então essas mercadorias japonesas deixaram de vir para o Brasil e para outros países do mundo. E voltou a ficar fechado e restrito para o público oriental. E voltou a abrir de novo aqui em Bioman, certo? E a história por trás de Bioman, eu vou fazer um vídeo. Eu vou deixar vocês na curiosidade. Como o Bioman mudou o universo Tokusatsu para sempre, tá? E como ele chegou na França, que é onde tudo começou, certo? Essa nova leva mundial começou lá na França. Então, como ele mudou tudo e fez com que esse universo fosse expandido, fosse modificado, tudo através do Bioman. E isso é incrível,
porque essa série não se imaginava que uma série simples, de 5 heróis, poderia mudar, certo? E junto com ela, ainda veio o Shider, que de certa forma também junto com ele veio as mudanças, porque nessa leva veio o Biomin, veio o Shider e veio desculpa, e veio o Bicross, que é de 85. Então, essas séries lá para o público francês ficou assim. E outra, Bicross, para quem não sabe, não é considerado Metal Hero, mas ele tem todas as características também de Metal Hero. É isso que eu não entendo. Quer dizer, é uma série que tem as características, mas não é considerada. Mas era para estar ali. Mas não vou entrar no mérito da questão, certo? Ah, e o Shider é uma coisa que se citar, ele já foi membro também do VR Troops, tá? Da segunda temporada. Ainda em 85 também chegou o Changeman e o famoso Jaspion, o Jaspion, certo? Que chegou nesse mesmo período. E eles são considerados de segunda leva da Toei, tá? Já que o National Kid é a primeira leva, tá? Então eles são segunda leva. Então é os Changemans e os Jaspion, tá? Assim como o Charivan e o Bioman foi para abrir mercado para os brasileiros, Changemans e Jaspion, certo? Eles abriram o mercado para a gente, mas não o mercado para mudar o perfil de mercado, mas entrar no mercado. Esses dois abriram as portas para que tudo funcionasse, tá? E tudo viesse ao nosso favor, que a gente tivesse acesso a esse conteúdo, né? E em 86 veio o Flashman, certo? Que também era conhecido como Comando Estelar, certo? Flashman, que veio que nós chamamos de uma terceira leva, junto com Spillvan, que é conhecido como Jaspion 2, que eu acho meio ridículo, mas tudo bem, né? Mais conhecido como Jaspion 2, e também essa equipe já fez parte do VR Troop, tanto da primeira como da segunda edição, certo? Já o Maxman, certo? E o Metalder e o Kamen Rider Black são de 87. Tá? Esses três são de 87. Foi a primeira vez, acho que desde que eles começaram a fazer essas séries. Deixa eu ver aqui, só para confirmar. É a primeira vez, desde que eles estão com essas três franquias, que essas três franquias são lançadas no mesmo ano. Em 87 mudou, porque nesse ano foram lançadas três séries, de três franquias diferentes: Kamen Rider, Super Sentai e Metal Hero. Essas são Maxman, Metalder e o Kamen Rider Black, tá? Então, essas três séries foram lançadas nesse período. E o que mudou? Tudo mudou, porque essas séries trouxeram um diferencial enorme. Outro detalhe também interessante é que os Maxims eram chamados de Defensores da Luz. O Metalder participou apenas da primeira versão de VR Troops. E o Kamen Rider Black também tem uma versão americanizada, o Black RX, com Black RX na verdade, uma versão americanizada que é chamada de Mask Rider, tá? Sendo que Black RX é de 88, junto com Liveman, certo? E Jiraiya, que também veio para o Brasil. Todos esses são da quarta leva, certo? Já que na terceira leva foi o Flashman e o Spillvan, certo? E a quarta leva é o Maxman, Metalder, Black RX também e o Jiraiya. O Liveman não veio para o Brasil, tá? É o único desses que eu citei que não veio para o Brasil. Mas do restante que eu citei, todos vieram nessa quarta
e quase última leva, certo? Olá pessoal, eu tive que interromper o vídeo para informar vocês que o vídeo ficou muito longo e eu dividi ele em algumas partes, então vocês assistam aí a sequência, viu? Beleza? Se vocês curtiram, dê aquele likezinho para ajudar aqui a gente. Quem não está inscrito, inscreva-se no nosso canal para receber as nossas notificações e vídeos apertando os sininhos, né? Ou em cima ou embaixo, né? Compartilhem com seus amigos, comentem aqui embaixo, deixem suas perguntas, dúvidas, questionamentos e tudo mais aqui embaixo, beleza? E que a força esteja com vocês. Muito bem, que o poder os proteja.